Olá, querida nação rubro-negra! Um forte abraço a você. Aqui é Cláudio do canal Arena do Flamengo. Convido a você a assistir esse vídeo até o final. Convido a você a inscrever-se no nosso canal, a deixar o seu like, ativar o sininho e nos ajudar a crescer em prol de você, torcedor. Sim, porque nós aqui somos torcedores rubro-negros e em prol do nosso Mengão. Saudações rubro-negras a todos vocês. Ontem nós comemos uma bacalhoada deliciosa e o Vasco poderia até ter homenageado o seu novo dono, a 777, tomando de 7 gols ou mais gols. Infelizmente, isso não aconteceu. Nós tivemos que tirar o pé do acelerador, imagino eu, devido ao jogo de grande importância na nossa quinta-feira. Mas foi bom demais saborear o gol do Pulgar, saborear o gol do Ayrton Lucas, ou melhor, os dois gols do Ayrton Lucas, saborear o gol do Gerson, sabe? Muito, 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 muito bom mesmo. Você não sabe como isso foi legal. Isso é muito, muito importante para a gente. Infelizmente, ou felizmente para a gente, o técnico do Vasco, ele resolveu fazer uma escalação, montar uma escalação para encarar o Flamengo de igual para igual. E eu acho que isso, na atual conjuntura, mesmo nós precisando, e vamos mudar muitas coisas, ajustar muitas coisas, a gente observa que é doideira. É doideira por quê? Porque nós hoje, como dizia o Bruno Henrique, nós estamos hoje em outro patamar. E esse patamar foi construído. Nós construímos isso começando com o ex-presidente Bandeira de Mello. Vai aqui as minhas saudações rubro-negras a ele, porque ele iniciou esse trabalho. E não foi fácil, mas nós conseguimos chegar lá e precisamos continuar caminhando em prol de outros patamares. O jogo de ontem, o Vasco começou querendo imprensar o Flamengo, parecia até que ia dar liga, só que não tinha finalização, não tinha objetividade. E o Flamengo conseguindo aniquilar, vamos dizer assim, essas tentativas. E com isso, nós aproveitamos a oportunidade aos 15 e aos 16 minutos, depois a partir dos 40 minutos, e fizemos os nossos gols. E poderíamos ter feito mais, porque o Flamengo tirou o pé do acelerador. Poderíamos ter saído do Maracanã com uma vitória histórica sobre o nosso antigo arquirrival. Por que eu digo antigo arquirrival, perdão? Porque eu tive a satisfação de ver vários Vascos e Flamengo. E por mais problemas financeiros, administrativos que nós tínhamos lá atrás, nós tínhamos grandes jogos, sabe? Grandes jogos. E eu acredito que a grande torcida do Vasco, eu tenho vários amigos, amigos mesmo que são vascaínos, não merece, ou melhor, não merecia que o Vasco fosse vendido. Por quê? Porque a quem hoje o torcedor vascaíno vai protestar? Se o Vasco tem um dono. Se o Vasco hoje faz parte de uma empresa, a quem ele vai protestar? E aí abre, meus queridos rubro-negros, e aí vocês também, secadores de plantão, sejam bem-vindos, um alerta para o Flamengo, um alerta para outros grandes times, grandes clubes, de grandes torcidas. Eu acho, não sou o dono da razão, que a saída não é se tornar SAF, mas é colocar pessoas preparadas dentro do departamento de futebol e financeiro para gerir o clube de forma correta. Porque vender parte do clube, ou a maior parte do clube, que eu acredito que foi o caso do Vasco e talvez do Botafogo, me corrijam se eu estiver errado,
é deixar as decisões mais importantes na mão de pessoas que não se identificam com o clube. Não nasceram vascaína, não nasceram botafoguense e não nasceram flamenguistas. Infelizmente, eu e você, torcedores, a gente não tem o martelo para evitar que isso aconteça com o nosso clube. E é ilusão, é uma ilusão. Ah, Cláudio, mas já deu certo lá fora. Outra cultura também de torcedores. Porque a nossa cultura, a nossa característica aqui no Brasil é diferente de outro local, de outras torcidas. Óbvio que a gente deve buscar uma organização, um profissionalismo, uns departamentos de futebol bem estruturados, financeiro bem estruturado. Óbvio, não questiono isso. Não podemos ficar no amadorismo. Tanto que vocês que me acompanham sabem que eu bato constantemente nisso. O Flamengo pode ganhar essas competições que ele está disputando ainda. Libertadores, Brasileiro e Copa do Brasil. Se não começar a mudar, a tirar o amadorismo do departamento de futebol, o amadorismo dentro das 4 linhas, a gente não avança para os anos seguintes. Quantos títulos nós já perdemos até agora? E aí a gente vê a realidade do Vasco. Segundo informações ontem da própria TV, ontem eu não pude estar no estádio, acabou o primeiro tempo, grande parte da torcida do Vasco tinha ido embora, sabe? E aí você vê, quem é da antiga como eu sabe, quando se tinha um Flamengo e Vasco, a gente vivia todo um clima de segunda a sábado nessa expectativa. O Maracanã lotava. Não era esse povo de 70, no máximo 70 mil pessoas, não. Eu já fui no Maracanã com mais de 100 mil pessoas. E quem é da antiga e quem vai buscar lá no Google sabe que eu não estou falando mentira. E era emocionante. Você tinha um Roberto Dinamite de um lado, que Deus o tenha. Nós tínhamos um Zico do lado. Nós tínhamos um jogo que, sinceramente, era assistido por todo o Brasil. E ontem nós vimos o quê? Um Vasco da Gama fragilizado pela sua falta de identidade com a sua grande torcida. Isso fazer o quê? Eu até estava aqui pensando no outro dia, eu falei, cara, as torcidas grandes, que a SAF de repente não está dando o resultado que elas esperavam, elas poderiam se juntar, são grandes, e a do Vasco é uma, e comprar, né? E colocar alguém preparado para gerir essa compra, sendo que a torcida tivesse o controle. Isso eu estou aqui conjecturando, tá? Conjecturando, porque eu, hoje, não quero que o Flamengo se torne uma SAF. Porque eu compreendo que aquele que compra, aquele empresário que compra, eu compreendo isso. Ele não está ali querendo se tornar, entre aspas, uma entidade filantrópica. Ele quer lucro. E nós queremos que o nosso clube cresça, amadureça, conquiste. Que a gente não quer também, isso já infelizmente acontece com o Flamengo, o garoto desponta e manda embora. Quando nós poderíamos ter por 2, 3, 4 temporadas, e aí depois, se fosse o caso, vendia, sabe? Uma estrutura aonde a garotada não ficasse sonhando em ir para a Europa, para um Real Madrid, para um Barcelona, para um Paris Saint-Germain. Por quê? Porque tem toda a estrutura por agora e para o futuro no Flamengo e em outro grande clube. E isso me preocupa, sabe? Me preocupa. Teve torcedores, amigos meus, vascaínos, que achavam, agora sim, agora não vai ter para ninguém. E acordaram para essa realidade. Agora está difícil. Não que eu era a favor a gestões vascaínas anteriores, não.
Apesar que quanto mais o Vasco descer, melhor. Isso a nível de zoação, tá? A nível de zoação, sem violência, sem partir para o pessoal. A gente tem que sempre focar nisso. Mas, poxa, não seria legal todos os times grandes do Rio disputando, bem financeiramente, com ótimos jogadores? Eu posso dizer para você que é novo, eu sou já velho, eu vou te dizer uma coisa. Antigamente, os olhos do Brasil se voltavam para o campeonato carioca. Sabe? É verdade. Hoje nós não temos mais isso. E a culpa é de quem? Dos amadores que nos acompanharam esses anos todos. E a gente precisa rever isso. E o Flamengo ganhou ontem. Parabéns, nação rubro-negra. Você merece. Você merece mesmo. Pela festa que você faz, pelo que nós estamos aí juntos lutando. Você merece um patamar cada vez mais apurado. Lugares mais altos. Nós temos problemas ainda a serem resolvidos no nosso elenco. Nós precisamos, sim, de contratações pontuais. Nós vamos ter um jogo que não vai ser fácil na quinta-feira por causa dessas deficiências, mas nós precisamos de união da nação rubro-negra em prol da estrutura que o Flamengo merece, no nível da sua torcida, com profissionais, com jogadores comprometidos. E assim a gente vai crescendo cada vez mais. Ganhamos ontem, ganhamos bem, poderíamos ter feito mais gols, com certeza, mas a gente tem que ter o pé no chão. Coisas precisam ser ajustadas, coisas precisam ser melhoradas. Precisamos de um departamento de futebol profissional. Isso não tem nada a ver com SAF. Nós precisamos de um presidente do Flamengo, presidente de futebol do Flamengo, que esteja totalmente presente ali, que interaja com a torcida. Precisamos também de um vice-presidente de futebol que também esteja mais presente, que interaja com a torcida. Nós precisamos. Ao Vasco, cabe, do jeito que vai, voltar à Série B. Porque do jeito que está jogando, do jeito que está se apresentando, não consegue, a não ser que tenha um giro de 360 graus, se manter na Série A. Agradeço a você a sua atenção. Mais uma vez, peço a sua inscrição, o seu like, ative o sininho. Você não paga nada, mas nos ajuda a crescer. E nós precisamos crescer em prol de representar você, torcedor rubro-negro, e também o nosso querido Flamengo. Saudações rubro-negras e, olha, continuem hoje. Prato do dia, bacalhoada. Faz bem, é bom, é gostoso. Um forte abraço.